Bom dia, terceiro ano! Como vocês estão? Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje a gente está aqui comemorando a semana do Dia das Crianças. Por isso que a gente está bem divertido aqui. Assim, chance. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática e para me ajudar aqui eu estou com a professora Vivi. Bom dia, turminha! Acabamos de sair de uma aula de língua portuguesa. Muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar pertinho de vocês. Bom dia para quem está chegando agora, bom dia, professores, bom dia para todos que nos acompanham. Professora Ju, boa aula! Muito obrigada, professora. E essa semana, além do Dia das Crianças, que foi ontem, foi muito divertido, foi bom que fez sol, deu pra gente colocar o narizinho para fora da janela, né? Essa semana também tem um dia muito especial. Vocês vão me dizer aí no chat o que a gente comemora no dia 15 de outubro, na quinta-feira. Deixa eu ver se vocês sabem. Vamos lá. O que a gente comemora no dia 15 de outubro, pessoal? Dia dos Professores, Vitória. Muito bem, Vitória. No dia 15 de outubro, a gente comemora o Dia dos Professores. E se tem um pessoal que se reinventou nesse período de confinamento, foram os professores. Gente, um monte de profissionais que estavam acostumados aí a lidar com vocês ao vivo, ali pertinho, teve que aprender a lidar com vocês de forma distante. E tem cada professor fazendo coisas maravilhosas. Então, eu acho que eles merecem, mais do que tudo, o nosso parabéns e o nosso agradecimento por fazer a diferença na educação das crianças. Então, se você quer homenagear o seu professor, coloca aí no chat o nome do professor ou da professora e uma florzinha. Mande uma flor para sua professora e para o seu professor, tá bom? A gente vai ficar aqui acompanhando as conversas no chat, tá? Vamos então para a nossa aula de matemática. É uma aula de retomada também. Provavelmente vocês já aprenderam o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, se você já aprendeu essa habilidade, não tem problema, usa para fixar os seus conhecimentos. Se você teve alguma dificuldade aí, aprende de um jeito diferente essa habilidade hoje. Já tiveram aula de português com a professora Vivi? Então, o material já está separado aí. Caderno, lápis e borracha para a gente ir para aula. E o Vitor está querendo saber, por que você está com essa coisa no cabelo? Para me divertir, porque ontem foi o Dia das Crianças e eu vim fantasiada de panda. É para vocês que a gente faz tudo isso, né? Exatamente. Tudo pensado com carinho em vocês. Porque aprender tem que ser divertido. Se é chato, a gente não aprende. Então, a professora colocou um chapéu bem divertido aqui, a professora Vivi veio com uma camiseta divertida e a gente vai se divertir pra caramba nessa semana, tá bom? Então, vamos lá. A habilidade de hoje, aparecer a setinha, é a EF 03MA 26. Resolver situações problema cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, certo? Então, se você já aprendeu essa habilidade, não tem problema, usa para fixar os conhecimentos dessa aula. Se você não aprendeu, hoje a gente vai aprender de um jeito diferente. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que já que é uma semana divertida, então vamos começar falando de coisas, comidas divertidas, que é pizza. Vocês gostam de pizza, certo? A Proju adora. Adoro pizza de calabresa. E você, Pro? Ah, eu gosto de mussarela. Eu calabresa. Então, escrevam aí pra mim qual sabor de pizza é o seu sabor preferido. A Ana Clara diz que gosta muito de pizza. E outros adoro. Estão falando que sim. O Miguel diz que gosta de calabresa. Francisco disse portuguesa. Olha lá. Daniel, mussarela. Tem baiana, pepperoni. Pepperoni de pizza. Teve alguém que escreveu todas. Todas. 4 queijos. Olha, professor, o chat não para. Brócolis. Olha, falar de pizza bem. É sempre muito gostoso. Pizza de chocolate, adoro também. Chocolate com pão e umas frutinhas em cima fica delicioso, né? Ó, mas essa aula não é pra gente falar a receita de pizza, tá bom, gente? Mas já estão na aula. Isso. Todo mundo já compareceu. Estamos aqui, vamos falar de pizza. E também vamos falar um pouquinho sobre tabelas. Vocês sabem o que é uma tabela? De dupla entrada ainda, vamos deixar bem difícil a pergunta. Uma tabela de dupla entrada. Quem já viu uma tabela de dupla entrada?
e sabe me dizer o que é uma tabela de dupla entrada? Vamos lá, turminha. Contribuindo com a nossa aula. O que é uma tabela? Vocês conhecem uma tabela? Eles ainda estão lá na Ainda pizza. estão falando da pizza. Duas informações, a professora Isso aí, ó lá. já ajudou. Eu pus a tabela aqui na tela e também coloquei a mesma tabela aqui, porque a gente vai utilizar ela em outros momentos, então eu coloquei ela aqui para a gente não perder a referência, tá? Então, uma tabela de dupla entrada é uma tabela que traz duas informações. Aqui no caso da nossa tabela, é o quantitativo de vendas da pizzaria Meu Pedaço, tá bom? Quais informações a gente consegue verificar nessa tabela? Quem pode me dizer as informações que a gente verifica nessa tabela? Vamos lá, Maria Eduarda diz que acabou de acordar. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Já vamos participando da aula de matemática. Os sabores, Maria Juliana. Isso, olha lá. Maria então, Júlia. a gente verifica os sabores de pizza dessa pizzaria. Estão Meu falando Pedaço. dos dias das promoções. Dia das promoções? Isso. Tem aí, Isso. professora? Tem os dias das vendas, né? Não das promoções. Isso. Ninguém falou que tinha promoção aqui. Então a gente também vendas consegue... nos dias 3 e 4. Isso. A gente consegue ver as vendas do dia 3, as vendas do dia 4. E eram de que dias da semana? Vamos lá, quais são os dias da semana? Eles ainda falando sobre o sabor da pizza, que ainda estão com fome. Sábado e domingo. Fernanda, obrigada, Fê. Isso aí, Fernanda. Então, a gente consegue ver informações de venda de alguns sabores de pizza da pizzaria Meu Pedaço nos dias 3 e 4 de outubro, que eram sábado e domingo. Agora, eu quero saber para vocês, que vocês me digam, qual foi a pizza mais vendida no sábado? Como que a gente identifica qual foi a pizza, o sabor de pizza mais vendido no sábado? Ana Clara já colocou, professora. Ana Clara, Guilherme, Pedro, Fernanda, Sabrina, todos falando que foi o sabor de calabresa. Isso mesmo. E para identificar, como que a gente pode fazer? Vou dar uma dica aqui, ó lá. A gente, então, localiza o sábado na tabela e a gente vê que é essa coluna aqui do sábado e a gente verifica qual é o maior número dessa coluna. Então, a gente vê 198, 89, 77 e 122. Ah, tinha que ter marcado aqui, né? 198, 89, 77 e 122, a gente seleciona o maior número e aí a gente vê qual foi o sabor que teve o maior número. E aí, no caso, calabresa. Muito bem. E todos eles, viu, professora, já tinham mencionado que o maior, né, o sabor Isso era mesmo. calabresa. Aqui a Pro está só socializando a forma de chegar até lá. Porque, é claro, vocês são muito inteligentes e só bateram o olho e já olharam. Mas, às vezes, se alguém tem alguma dificuldade, pode utilizar essas dicas, tá bom? Então, agora eu quero ver se vocês estão aí afiados e me ajudam a responder alguns problemas que apareceram aqui, tá? Para isso, a gente vai consultar a tabela aqui, ó, em papel, para ficar mais fácil de vocês responderem aí. Todo o material da aula que a gente está utilizando está lá no site do Centro de Mídias. Então, se não der tempo de vocês copiarem a aula ou dar print na tela, vocês podem ir lá no site e pegar o material, tá bom? A primeira pergunta que vocês vão me ajudar a responder. Qual foi a pizza mais vendida no domingo? Respondam aí no chat para mim. Vamos ver. Tem aí a tabela para vocês olharem, consulte a tabela. Qual foi a pizza mais vendida no domingo? A Esther, Ulice, Eric, Yasmin, já estão falando, professora? Olha Posso lá, falar? pode falar, pronto. Estão falando que é a pizza de mussarela. Isso aí, eu vou escrever aqui, ó.
Aqui a gente está escrevendo mussarela com C cedilha, mas pode ser com 2 S's também. Só vocês verem lá no dicionário, os 2 formatos, eles são aceitos na língua portuguesa, tá? Boa observação, professora Ju. Aqui a gente está usando C cedilha, mas com 2 S's também serve, tá bom? Agora, com um S só, não pode ser que fica mussarela. Então, tem que prestar essa atenção. E como que a gente identificou aí que a mussarela foi a mais vendida no domingo? Então, a pergunta perguntava lá. A pergunta perguntava, Juliana. Qual foi a pizza mais vendida no domingo? A gente vai na coluna do domingo, aqui, tá vendo? Olha lá os 4 números que estão apresentados. Então, tem 102, 41, 23 e 110. Seleciona o maior, porque é a pizza mais vendida, 110. E aí, volta lá para o sabor e verifica mussarela. Muito bem. A Gabriela está lá conversando da mussarela com 2 S's. Isso aí, Gabriela. Pode ser com C cedilha ou com 2 S's, tá bom? A mussarela é igual, fica gostosa do mesmo jeito. Acho que ela ficou um pouquinho incomodada, mas se ela tiver o dicionário e buscar, vai ter essa informação. Tá bom? Agora vamos lá para a segunda pergunta. Qual foi o total de pizzas de frango com requeijão vendidas no fim de semana? Ah, agora é a turminha do cálculo mental, né, professora? Qual foi o total de pizzas de frango com requeijão vendidas no fim de semana? A Provaldete já achou o resultado. A Provaldete está rápida. A Provaldete está rápida, já achou. Mas vamos ver se os alunos também conseguem. João Miguel já achou, a Isabelle também, Fernanda, Maria, Tiago, todos já acharam o resultado, professora. Isso mesmo. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Para eu descobrir o total de pizzas vendidas de frango com requeijão no fim de semana, eu venho aqui na linha do frango com requeijão e pego os 2 dias do final de semana, sábado e domingo. 89 pizzas no sábado e 41 no domingo. E aí a estratégia que vocês podem utilizar de cálculo mental, eu vou escrever aqui a sentença matemática, isso, tá pronto? 89 mais 41 do 89 domingo. Mais 41. Como que eles podem fazer isso, Pro? Vamos lá, geralmente a gente arredonda, né? 9 isso. Mais 1, forma uma dezena, a gente 10. Joga esse 1 para lá, né? Uhum. Esse 1 aqui a gente joga para cá, e aí forma 90. 90 mais 40. E aí sobraram o... Oxe, professora, tem um probleminha com essa canetinha, mas tudo bem. 90 mais 40. A gente joga o 1 para cá, e aí aqui fica 40. E aí, 90 mais 40, a gente pode ir contando de 10 em 10, do 90, 100, 110, 120, 130, tá bom? Isso, operar com dezenas é mais fácil para eles. Exatamente. Mas vocês podem usar outras estratégias também, né, Isso, a gente só deu uma sugestão de arredondar utilizando 1 mais 9. Essa Olha aqui, que linda essa imagem, ajudou bastante. Já que vocês estão... Só não considero o 4 da Pro, que está horrível. Tá bom, tá bom. Mas tá bom. Mas pode melhorar, né? Certo? Para vocês que estão aí na frente do celular e às vezes não tem como ficar parando, pegando caderno, calculadora, é um jeito bem legal esse aqui. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o total de pizzas de calabresa vendidas no fim de semana? Então, vamos olhar lá na nossa tabela? Calabresa. Calabresa. Vocês conseguem identificar a calabresa? Sim, conseguiram, Olha professora. lá, calabresa aqui na primeira linha, calabresa. A Maiara, o Pedro e a Maria Eduarda já até te deram o resultado, tá? No sábado foram vendidas 198 pizzas. E no domingo, 102 pizzas. E aí, vocês já disseram que foram vendidas? Gabriel, Miguel, Beatriz, Murilo, Yasmin, Alice, todos os alunos que estão acompanhando nossa aula estão falando, professora, 300 pizzas. Isso aí. Vamos usar a mesma estratégia lá do frango com requeijão? Então, são 198 pizzas mais 102 pizzas.
Aí a gente pode, vou trocar a cor da caneta para ficar mais fácil para vocês. Pegar esse 2 aqui e arredondar o 198. Vai ficar quanto? 200. 200. E aí, da outra parcela, sobraram? 100. 100. E a gente pode contar de 100 em 100, 200 mais 100, 300. O Eduardo está falando, é muita pizza no final de semana. É muita pizza no final de semana. A pizzaria e o deve ser pessoal come boa. pizza no fim de semana, né? Uhum. Então vamos lá. E qual foi o sabor de pizza mais vendido no fim de semana inteirinho? Vamos dar uma olhadinha na tabela? A gente já descobriu que foram vendidas 300 pizzas de calabresa no fim de semana inteiro. A de frango com requeijão eram 130, né, Pro? 130. Então, entre calabresa e frango com requeijão, calabresa mais vendeu mais. E na marguerita, vamos pensar o total da marguerita? A gente pode arredondar, né? Jogar o 3 para cá. 80. Vai ficar 80, 80 mais 20, 100. Então, a gente tem 300, 130 e 100 pizzas. Em mussarela, a gente tem 122 pizzas mais 110 pizzas, certo? Aí, a gente pode pensar assim, ó. 10 pizzas do 100 para cá ficam 132 pizzas. Mais 100 que sobraram aqui, 232 pizzas. Qual foi a pizza mais vendida no fim de semana? Aqui tinha 300. Qual era a 300? A mais vendida, o sabor calabresa, Anderson e Yasmin. Muito bem, vamos escrever aqui. Calabresa. O Luiz Otávio também concorda com eles. Muito bem, pessoal. E qual foi o sabor menos vendido? Qual foi o sabor menos vendido? Vamos olhar aqui na tabela. A Pietra já identificou, tá? Pietra. Bem, ó, aqui nós temos 300 pizzas de calabresa, 130 de frango com requeijão. A Pro já esqueceu o valor dessa aqui. 100 de marguerita e 132 de mussarela. Qual foi a menos vendida? Estão colocando, professora, o número 100. Não, Importante é o sabor da da pizza, que tem 100. Tá bom, crianças? Não é a quantidade, é o sabor. Marguerita. Marguerita, Isso. muito bem. Então, Yasmin, vamos lá. Pedro, Ágata, Alexandro. Marguerita. Eu também gosto de pizza de marguerita. Mas acho que de mussarela ainda é a preferida, né? Muito bem, então gostando da nossa atividade? Sim, professora, todos os alunos do terceiro ano participando, contribuindo, respeitando o chat, trazendo todas as informações para a sua aula. Agora me ajuda nessa aqui, Pro, vamos começar a pensar nesse aqui. Agora aqui a gente tem um gráfico, porque o dono da pizzaria, o seu Pereira, ele resolveu fazer um estudo das pizzas que ele vendeu em 2 finais de semana, tá bom? Então ele pegou os valores do dia 3 e do dia 4, das 2 pizzas mais vendidas, tá bom? Que foram calabresa e mussarela. E pegou os valores das pizzas vendidas no dia 10 de outubro e 11 de outubro. A quantidade de pizzas vendidas de calabresa e mussarela. Calabresa, a gente vai usar a coluna azul. Essa aqui, todas as colunas azuis são para o sabor de calabresa e as colunas vermelhas são para o sabor de mussarela. Tudo bem? A Júlia Alves, professora, diz que é muita lição para copiar. Ju, preste atenção, mais do que copiar, é buscar participar aqui da aula, tá bom? Isso. Quando a gente tem aula aqui no Centro de Mídias, não tem problema se não der para copiar, tá, gente? Vocês podem dar print na tela, daí do celular de vocês, e copiarem depois, ou pegar o material lá no site do Centro de Mídias, ou retomar o vídeo no YouTube, no Facebook, não tem problema. O mais importante aqui agora é participar da atividade, né? Tá bom?
Então, olhando aqui o nosso gráfico, a coluna azul é para o sabor de calabresa, porque aqui, ó, na legenda, a gente vê que está marcado um quadradinho azul, que é o sabor da calabresa. Então, tudo que tiver azul no gráfico é calabresa. E tudo que tiver vermelho é mussarela, tá bom? Certo? Sim. Então, a gente pegou lá os dados da tabela, o senhor Pereira pegou os dados que já estavam na tabela e construiu o gráfico colocando as vendas do dia 10 e do dia 11 de calabresa e mussarela, que não tinha lá na tabela, tá bom? Agora me ajudem, pessoal. Quantas pizzas de calabresa foram vendidas aos domingos? Quantas pizzas de calabresa foram vendidas aos domingos? Eu vou voltar para a gente poder ver o gráfico, tá? Então, eu quero saber quantas pizzas de calabresa foram vendidas aos domingos. Lembrando que azul, né, é a calabresa. Então, eu tenho que pegar domingo, dia 4, domingo, dia 11, pizzas de calabresa que eu quero saber. Então, é o gráfico, é a barra, desculpa, é a coluna azul. Nessa coluna eu tenho 102 pizzas e nessa outra coluna azul eu tenho 89 pizzas. Vamos pensar então, vou anotar aqui, tá? Já vou copiar para ficar mais fácil. São 102 pizzas de um domingo, mais 89 pizzas do outro domingo. Como que a gente vai resolver esse problema? Já estão respondendo, tá? Mateus, Nicolas, já estão dando a resposta, professora. 191 pizzas. Muito bem. Eles acertaram? Acertaram. A gente pode jogar uma unidade dessa parcela para cá, e aí vai ficar, sobrar 101. Mais 90. Mais 90. Aí fica mais fácil da gente resolver essa situação. Que vai dar, a professora encheu de igual aqui. 191. 191 pizzas. Olha como vocês estão inteligentes. Então, a gente já viu que foram vendidas 191 pizzas aos domingos de calabresa. E aos sábados? Vamos voltar lá para a gente ver? Aos sábados. Quantas pizzas de calabresa foram vendidas? Vou apagar aqui para não bagunçar a nossa ideia. Para a gente olhar só para o vermelho Isso agora. Aí. Não, é de calabresa. Sábado, só para Nós o vamos sábado. olhar só para o sábado e a sábado. calabresa, tá bom? Então, vamos selecionar aqui sábado, dia 3, sábado, dia 10 e o total de calabresa, que é a coluna azul, 198 no sábado, dia 3 e 173 no sábado, dia 10. Vou copiar os dados lá. 198 mais 173, né, Pro? Isso, 173. Vamos lá? Qual é o resultado? Agora com vocês, turminha. Qual o resultado? 198 mais 173. Estão falando, professora, a Camille, o Lucas, estão falando, a Ana Beatriz, que é 371. 371. Então, vamos lá usar a mesma técnica que a gente usou em cima, tá bom? Sim. Vamos jogar o 3 para cá até completar para 200. Então, vou colocar mais 2 aqui e vai sobrar 1 ali. 171. Aí, fica mais fácil da gente resolver. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? 371. Tem mais uns. Hoje a gente aprendeu, então, na nossa aula. Deixa eu só voltar para vocês verem aqui. O resultado. E eles já estão falando, falta um minuto. Falta um minuto. Hoje nós aprendemos a ler tabelas de dupla entrada, então, tá bom? Continuem explorando a leitura de tabelas aí nas atividades de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, professoras, professores. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Ju, sempre à disposição. Não esqueçam da nossa avaliação e até amanhã. Até amanhã, turminha. Tchau, tchau. Tchau.